seguinte: o que é o funcionário público? Já é o artigo 327, vocês vão ver que depois, esse é o último artigo, tá? Que fala dos crimes cometidos por funcionário público. Mas eu acho interessante trazer agora para vocês saberem com quem que a gente está lidando. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. O professor abrangeu quase todo mundo, praticamente todo mundo, ou todo mundo. Praticamente todo mundo. É uma norma explicativa, né? Nós estamos falando dos crimes cometidos por funcionário público e o que é funcionário público. Para não deixar todas essas normas, são, né, normas nessa parte penais em branco, mas o próprio código tratou de explicar. Enfim, uma norma explicativa, ela não traz uma sanção, não é uma norma punitiva, e diz pra gente que considera-se funcionário público para os efeitos penais, deixa bem claro, porque nós temos funcionário público para efeitos administrativos, que são bem diferentes aqui, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Só que, até 2000 ou 2007, nós tínhamos isso. E aí começamos a ter um pequeno problema. Vamos lá. Sem entrar no mérito se privatização é bom, é ruim, não entrando nesse mérito, o que acontece? Tem uma coisa que eu particularmente considero algo inteligente que o Estado faz, só que, né, ele faz de uma forma burra, mas é algo, olha só, é algo inteligente, mas que é feito de uma forma burra. Que é o seguinte: o Estado, ele dá algumas concessões, firma algumas parcerias com ONGs, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Olha só, nós temos cachorros de rua em Belo Horizonte. Aí aqui no bairro São Lucas. Tá, no bairro São Lucas, em Belo Horizonte, nós temos cachorros de rua, muitos. Isso gera doenças, alguns cachorros atacam pessoas, algumas pessoas maltratam cachorros, aí, né, tem que ir para o hospital veterinário. Então geram problemas, vários e vários problemas, né? Além do principal, que é o cuidado com os animais que nós devemos ter. Ok. O Estado deveria cuidar disso? Deveria. Então é função do Estado. Chega uma ONG e fala: ó, nós somos a ONG Cachorro Louco e nós temos um projeto para vocês. Pessoas trabalham para a gente voluntariamente, nós não temos fins lucrativos, nós queremos cuidar dos cachorros de rua do bairro São Lucas. Ok. A ONG apresenta um projeto para o Estado fala: gostei do seu projeto. Essa ONG vira e fala assim: ok, para executar o projeto precisamos de 50 mil reais. O Estado fala: ótimo, eu não tenho quem faça, eu não tenho pessoas para fazer, eu teria que contratar ou fazer licitação, ia dar uma trabalheira e ia gastar muito mais que isso. Perfeito, vamos fazer uma parceria. Toma aqui o dinheiro, faça. Ok, só que nem fiscalizar isso o Estado fiscalizava. E muitas vezes, essas ONGs, e eu estou falando cuidar de animais, mas assim, nós temos muitas ONGs, principalmente no Rio de Janeiro, cuidando de crianças. Ó, nós vamos cuidar das crianças carentes do bairro tal. Nós precisamos abrir uma quadra, um lugar, o Estado nos fornece um lugar, nós vamos construir uma quadra, nós vamos construir um centro de dança, essas coisas, e nós vamos ter professores voluntários para cuidar dessas crianças. Precisamos desse projeto de tanto. Enfim, várias ONGs aí. E aí o Estado repassa o dinheiro, né, dessa parceria e não é feito, por exemplo, né? Na minoria dos casos, mas acontecia. E não era feito. E aí, essas pessoas não se encaixavam aqui. Considera funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Ele não exerce cargo, emprego ou função pública. Ele está fazendo algo que é típico do Estado, mas ele não está aqui exercendo cargo, emprego ou função pública. E aí veio o parágrafo 1º por causa disso. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. Olha aí. Não é uma entidade do Estado, é uma entidade paraestatal. Está fora do Estado. E quem... Beleza, fechou esses aqui que eu disse. E quem trabalha para uma empresa prestadora de serviço contratada... Opa, quando o Estado contrata uma empresa prestadora de serviço, então está fazendo atividades para fins do Estado, contratado, vai entrar também. Ou conveniada. Aí, fizemos um convênio. A minha empresa particular fez um convênio para o Estado. Eu não sou funcionário público, de forma nenhuma. Mas quando eu estiver executando esse convênio com o Estado, essa atividade, teoricamente, de fim público, eu vou me equiparar ao funcionário público. Eu vou me equiparar ao funcionário público por esse artigo.
para execução de atividade típica da administração pública. Então, quando a minha empresa estiver exercendo as atividades dela, não. Mas se ela for conveniada com o Estado ou contratada, e quando ela for exercer uma finalidade típica da administração pública, eu estou. Tá? Aqui vão se encaixar empresas como a Copasa, acredito que aí é Copasa também, né? Itabira é Copasa? Acredito que sim, né? Copasa, CEMIG, essas empresas assim. Tá? Se, nós sabemos que são estatais, né? Mas alguns lugares não são. Por exemplo, Ouro Preto nós temos a SEMAI. Não é uma empresa estatal, mas ela presta um serviço de fim estatal. Ela trabalha com esse fim, levar água para casa das pessoas, cuidar e tratar das águas e tal. Ela é municipal. Sendo assim, essas pessoas equiparam-se a funcionários públicos. Ok? E aí o parágrafo 2º diz: a pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos nesse capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa ou fundação instituída pelo poder público. Então vejam, o que está querendo dizer aqui? Eu trouxe simples para vocês. Pessoas mais importantes na direção, né, com direção ou assessoria, tomam 1/3 a mais. De todos os artigos que nós damos nas últimas aulas, nós vamos estudar hoje. Isso aqui é uma pegadinha chata de concurso, porque você estuda tanto o artigo que você não pensa que ele tem esse aumento aqui. Então vem um concurso e fala com você, aconteceu a concussão que nós já estudamos, né? Cometeu a concussão, ele exigiu benefício do funcionário público e tal, que tinha um cargo de direção. Você toca, funcionário público com cargo de direção, e aí, não tem problema. E aí, na hora lá de falar da pena, você teria que colocar que ele tem uma pena com aumento, tá? Até da terça parte, não é até não, da terça parte. Esse aumento de pena. Então, esse aumento de pena do artigo, parágrafo 2º do artigo 327, ele serve para todos os crimes que nós estamos estudando, da última aula e da aula de hoje. Todos os crimes de funcionário público contra a administração pública. Ok? Cuidado, porque é chato. É realmente chato. Vai pegar todos os artigos. É como se a gente tivesse um parágrafo a mais em todos os artigos. Então, é uma norma explicativa, eu já falei com vocês. Cargo, emprego ou função pública, ainda que transitório sem remuneração, mesário, júri, tudo isso. O cara é mesário lá da eleição. Naquele momento ele comete um crime contra a administração pública, ele está aqui. Ele está participando do júri, não tem remuneração nenhuma, só se ferra, ele está aqui. Tem uns beneficinhos, né, para ser do júri, mas no geral só se ferra. O parágrafo 1º, a gente falou do equiparado, a entidade paraestatal, empresa conveniada ou contratada. Cuidado que existe algum preciosismo em algumas bancas de concurso aqui. Gente, eu já vou falando para vocês de banca de concurso, porque eu acredito que muitos de vocês queiram fazer concurso, tá? Então eu já vou adiantando. Existe um preciosismo para dizer assim, na hora de você colocar, falar assim, peraí, isso aqui não é funcionário público. Ele é um equiparado. Chatice, chato, povo chato. Mas é verdade, tá? Não são funcionários públicos aqueles do parágrafo 1º. Eles são equiparados a funcionários públicos. Tá? Então, eles estão fora da administração. A gente chama de quê? Particulares, que são equiparados. Às vezes, vocês vão ver a expressão extraneus. Extraneus são esses particulares que são equiparados a funcionários públicos. Tá? Se você ver essa palavra extraneus, não se assuste. Nada mais é que um particular que está fazendo uma função pública ali, estando equiparado do parágrafo 1º. Ok? Vamos lá. O que o Supremo Tribunal Federal diz? O seguinte: a noção conceitual de funcionário público para efeitos jurídicos penais reveste em nosso sistema normativo de conteúdo abrangente, falando do artigo aí 327, estendendo-se inclusive aos comportamentos definidos em legislação penal extravagante. Ok? O prefeito, então ele está querendo dizer que até na legislação penal extravagante, que não está no Código Penal, se falar de funcionário público, você tem que usar o 327, se for no direito penal. O prefeito municipal que se qualifica como agente público é considerado funcionário público para os efeitos penais. O que ele está dizendo aqui? Prefeito, governador, vereador, presidente, senador, deputado, todos esses vão se encaixar para o direito penal também como funcionário público. Ele está querendo dizer que os cargos eletivos também vão entrar cometendo esses crimes aqui que nós estamos dizendo. Tá bom? Também vão entrar. Então, isso é o funcionário público. Agora nós vamos para a facilitação de contrabando ou descaminho. Ô, Fernando. Pode falar. Tira uma dúvida minha aqui. Claro.
Qual que é a diferença de funcionário público e servidor público? Complexa a sua dúvida. O que acontece? Vamos lá. Nós temos funcionário público, servidor público, empregado público. Isso vai depender de onde ele trabalha e o que legisla. O empregado público, ele trabalha para o Estado, por exemplo, mas quem vai regulamentar a sua carreira vai ser a CLT. É o que acontece com funcionários do Banco do Brasil, por exemplo. Então, vai depender de qual órgão ele trabalha e o que legisla sobre ele. Para nós, aqui no direito penal, não faz diferença, tá? Porque todos eles vão entrar nesse crime aqui. Você vai estudar isso muito a fundo no direito administrativo. Aí ele vai ter que separar para você certinho. Funcionário público, empregado público, servidor público, ele vai separar. Para nós, o que você precisa saber é, os empregados públicos que são regidos pela CLT, o funcionário público, servidor público, todos eles entram aqui no direito penal. Tá bom? Beleza, obrigado. Vamos lá. Bom, gente, vamos aqui. Mais alguma dúvida do funcionário público antes da gente entrar? Tranquilinho? Vamos lá. Vereadores. Como é, perdão? Alguém perguntou algo, eu não ouvi. Eu tive a impressão que alguém perguntou algo sobre vereadores. Se for essa pergunta, entra também, tá? Todos os cargos eletivos. Prefeito, vereador, governador, deputado, senador, presidente. Se foi isso que alguém perguntou e eu não consegui ouvir direito, entra também. Alguma outra dúvida? Deixa eu ver se tem alguém no chat aqui falando alguma coisa. Acho que não. Deixa eu ver. Não. Ok, não. Então vamos lá. Artigo 318. Facilitação de contrabando ou descaminho. Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho, o artigo 334. Bom. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Reclusão alta. Gente, o descaminho está no 334. Iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido para entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. E o contrabando está no 334A, importar ou exportar mercadoria proibida. E tem mais coisas ali, parágrafos, tá? Não é a nossa matéria, vai ser, próxima aula provavelmente, porque aí são crimes de particulares contra a administração pública. Mas o que acontece? Pegou-se o crime do artigo 334 e falou o seguinte, de novo, isso é uma exceção dualista à teoria monista. O que a gente sabe no direito penal? Que todos aqueles que concorrem para o crime respondem por ele. Teoria monista. Só que aqui usou-se teoria dualista. Quem concorre para esse crime aqui? Se for um particular, vai responder o 334 ou 334A, descaminho ou contrabando. Se for um funcionário público, um servidor público, vai responder o 318. Ok? É uma exceção. Agora, por que o artigo diz só o 334? Porque antigamente, gente, era junto. O crime do 334 era contrabando e descaminho. Aí fizeram a separação, deixaram o descaminho no 334 e acrescentaram o 334A para o contrabando. Ok? Por isso que está assim. Então a gente sabe que se você importar ou exportar uma mercadoria proibida, você está cometendo um contrabando. E se você iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada ou pela saída de consumo de mercadoria, o descaminho, que aí seria o quê? Você tentar evitar pagar os impostos para sair com a mercadoria ou para entrar com a mercadoria, permitida, se for proibida contrabando. Então você tenta diminuir o imposto ali, pagar um imposto menor, enganar, tá? Iludir. Esse é o descaminho e contrabando. Nós ainda vamos estudar as duas a fundo quando a gente chegar no 334. O que acontece? Então, nós temos esse aí, facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Sempre nesses artigos de servidores públicos, quando vier essa expressão com infração de dever funcional, nós vamos ter um crime, cuidado com isso, nós vamos ter um crime que só responde o funcionário público daquela finalidade. Eu sou funcionário público e eu não posso cometer o 318. Por quê? Porque eu não tenho dever funcional de cuidar dessa parte. Eu não tenho dever funcional de cuidar de mercadorias que entram e saem do Brasil. Então, sempre que vier com infração de dever funcional, é quem tem aquele dever funcional. É a pessoa que trabalha ali, que trabalha ali nos portos, nos aeroportos, que trabalha taxando, não taxando, ou até na receita, ou o que for. Todos eles que tiverem, né, em toda essa teia que se faz para
taxar as mercadorias que vêm de fora ou impedir que mercadorias proibidas entrem, todos eles que têm esse dever funcional, eles podem cometer esse 318. Então, as pessoas que facilitam alguém cometer o contrabando ou que facilitam alguém a cometer o descaminho, dolosamente, se ele tem o poder ali, se ele tem o dever funcional nessa esfera, ele responde pelo crime. Aí, se ele não tem, ele responde pelo descaminho ou contrabando. Eu sou funcionário público e se eu praticar um desses crimes, vai ser descaminho ou contrabando. Vai ser 334 ou 334A. Eu nunca respondo pelo 318. Tá? Então, tomem cuidado sempre que vocês virem a expressão infração de dever funcional. Tranquilo? Mamãozinho com maionese? Só poderá ser cometido funcionário público que tem um especial dever funcional de impedir o contrabando ou descaminho. Por isso, consta no artigo a expressão com infração de dever funcional. Tentativa só é possível se houver uma ação do funcionário público. Por quê, gente? Porque o crime é comissivo e omissivo. Ele facilitando, dolosamente, pode ser de uma forma omissiva. Finge que não vê, deixa passar, tal. A tentativa, nesse caso, não existe. Porque como é que acontece? A gente já conversou sobre isso. Não existe tentativas em crimes omissivos, no geral, a grande parte. Né? Alguns doutrinadores buscam um ou outro para falar que sim. Mas, no geral, não existe. Então, na parte comissiva, que o cara faz algo para facilitar o descaminho ou o contrabando, aí existe tentativa. Ele está tentando ajudar alguém, tentando facilitar com uma ação, e aí tem. Agora, ele tentando ajudar alguém com uma omissão, não tem. Ou ele se omite, ou ele não se omite. De forma dolosa, né? De forma culposa. Mas de forma dolosa, ou ele se omitiu, deixou passar, ou ele simplesmente não se omitiu e agiu. Tá? Então, o elemento subjetivo é o dolo, bem judiciário da administração pública, é um crime próprio, instantâneo, comissivo ou omissivo. Unissubjetivo, e aí ele é unissubsistente ou plurissubsistente. Ele é plurissubsistente quando tem uma ação do funcionário. Ele é unissubsistente quando ele acontece na modalidade omissiva. Ok? E é um crime formal. Tranquilinho, mamão com maionese. Não era para esse quadro vir primeiro, mas tudo bem. Alguma dúvida sobre esse artigo? Facilitação do contrabando dos caminhos? Não? Vamos passar para a prevaricação. Alguém aqui é funcionário público? Tem a Raquel, funcionária pública? Tá. Eu sou. Tem mais funcionários públicos. Ok. Eu não sei se vocês passam por isso, ou eu que sou muito ruim de serviço, né? Mas eu ouço... Aí, ó, mais gente. Eu ouço direto um funcionário brincando com o outro. Ó, a prevaricação, ó, a prevaricação. Aí um funcionário, a gente fica sabendo que um colega nosso cometeu um crime. Não daqui de Minas, que isso nunca acontece. Lá do Piauí, um colega lá do Piauí. Cometeu um crime, a gente fala, ó, o cara prevaricou. Nossa, o cara deixou de agir aqui, prevaricou e tal. A gente escuta isso o dia inteiro, assim, né? Só que as pessoas não têm noção do que é prevaricação. O funcionário público não tem noção. Curioso, eu acho que esse tipo de matéria, a parte administrativa do funcionário público, para responder a pergunta que eu não lembro quem me fez no começo da aula, da diferença do servidor para o funcionário e tal, essa parte, e essa parte dos crimes cometidos pelo funcionário público, todos os servidores tinham que ter antes de entrar no serviço público, né? Para saberem desses crimes. Enfim, mas vamos lá. Vamos entrar então na famosa prevaricação. 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Vamos devagar. Retardar. Então, retardar. Fazer depois do que devia fazer. Fazer devagar. Fazer aos pouquinhos. Vagarosamente. Ou deixar de praticar. Cara, não faz mesmo. Não faz. Indevidamente. Gente, por que indevidamente? Porque se você retardar algo, você demorou para fazer isso aqui. Não, peraí. Eu demorei porque eu estava esperando uma outra decisão, porque eu estava esperando uma informação. Aí você tem um motivo para ter. É devido. Ou deixar de fazer. Pô, você deixou de fazer isso aqui com sua função? Sim, eu deixei de fazer porque estava faltando isso aqui, porque o token não estava funcionando. Por alguma razão. Então não é indevidamente, tá, gente? Indevidamente. Ato de ofício. O que é ato de ofício? Sua função. Você não pode... Aqui a gente já mata um monte de questão de concurso. E um monte de questão de concurso por prevaricação pega isso. A funcionária Raquel, vamos supor, que tem o dever de carimbar folhas. Ela deixou, tá? Deixou de praticar indevidamente, vai pôr esse artigo aqui todo aqui, o ato de carimbar as folhas no órgão que ela trabalha. Prevaricou? Não, porque o ato de ofício dela é carimbar, não é grampear.
Então, você só vai prevaricar no seu ato de ofício. No ato de ofício ao qual você foi chamado para fazer. Tá bom? Você não vai prevaricar no ato de ofício que não é seu. Então, vamos lá. Ou praticá-lo contra disposição expressa em lei. Então, tem algo em lei falando, ó, Raquel, na sua função você precisa fazer isso. Todos os dias, dá meio-dia, você tem que levantar, bater palma e dar 2 pulinhos. Tá lá, tá expresso em lei que na função dela tem que fazer. E ela deixa de fazer. Ok. Depois disso tudo que a gente viu, ainda tem um principal. Ela tem que retardar, deixar de fazer ou praticar algo contra o que está expresso em lei só para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então tem que juntar isso tudo aqui. Juntar isso tudo. E para vocês verem que é um crime de detenção de 3 meses a 1 ano. Ô, Fernando. Sim, pois não. Fernando não, é? Fernando. Fernando mesmo. Isso. Pelo visto, então, eu, eu percebo... Boa noite, tudo bem? Boa noite. Aqui, pelo jeito aí, eu percebo que a maioria dos funcionários públicos prevaricam. Todos. Ah, tá. Todos. Não tem jeito. Não, todos nós prevaricamos. A prevaricação, né, talvez uma procrastinação, alguma coisa assim do nosso dia a dia, que a gente fala que vai estudar e não estuda, fala que vai fazer o resumo do negócio e não faz, fala que vai estudar direito penal durante o final de semana e não estuda. É uma espécie de prevaricação. Realmente a prevaricação, olha só, eu pus até aqui, ó, é o crime do preguiçoso ou do egoísta. Por quê? Porque o que acontece? A prevaricação, ela é isso. Só que a diferença é o seguinte, quando você deixa de estudar direito penal, você está se prejudicando. Quando um funcionário público deixa de fazer algo, ele está prejudicando toda a sociedade. Por isso que tem que ser transformado em crime. Por incrível que pareça. Só que não se esqueça que tem que ter esse especial fim de agir para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Porque você está pensando assim, o cara que deixou de fazer o que ele tinha que fazer lá, preguiçoso, prevaricou. Nem sempre. Ele deixou de fazer para satisfazer o interesse pessoal. Ele falou assim, quer saber, eu não vou fazer mesmo. Não estão me pagando bem, meu salário não está em dia, o Estado está dividindo, não vou me fazer por causa disso. Aí ele prevaricou. Agora, se ele só não fez, se ele só foi lento, se ele realmente... Ele só responde administrativamente. Precisa ser demonstrado, e por isso que é difícil, precisa ser demonstrado um interesse ou sentimento pessoal. Essa é a parte complicada da prevaricação. Tem que demonstrar que ele deixou de fazer por um sentimento pessoal. Ele tem que ter uma mensagem para mim dele. Quer saber? Eu tinha que fazer isso aqui hoje, não vou fazer não. Eu quero que se dane, cara. Eu não vou fazer, eu tô cansado de mandarem fazer tudo. Eu não aguento mais. Não vou fazer. Aí é história. Então tá mostrando aí um sentimento pessoal dele. Ou um interesse pessoal que seja. Tá? Mas tem que ser demonstrado. Porque senão, se for só porque o cara é ruim de serviço, é preguiçoso e tal, ele vai responder administrativamente. Ele vai ter as punições administrativas, que são até piores que essa aqui, uma pena de 3 meses a 1 ano, embora seja um crime. Né? Tá? Então tomem cuidado. Aqui, para prejudicar o colega com aumento de trabalho, já caiu em prova, eu acho que para juiz, cara, e muita gente errou. E é curiosa essa questão. Falou o seguinte, uma pessoa, funcionário público, deixa de fazer seu serviço para que acumule para o outro, para prejudicar o outro. Vejam que demonstrou um sentimento pessoal ruim e o interesse ali, satisfez o interesse dele de ver o outro tendo mais trabalho. Nesse caso, foi prevaricação. E muita gente errou. Tá? Eu trouxe aqui esse quadro para vocês para mostrar o seguinte, cuidado, muito cuidado com a corrupção passiva privilegiada. A gente estudou corrupção passiva na outra aula, né? Mas muito cuidado com ela. Porque olha o que ela diz no 317, parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, mesma coisa, gente, praticamente a mesma coisa. Com infração de dever funcional, mesma coisa. Cedendo a pedido ou influência de outrem. Isso é corrupção passiva privilegiada, uma pena bem menor. Agora, qual que é a diferença? É só esse finalzinho. Se é para satisfazer interesse pessoal, prevaricação. Se é cedendo a pedido ou influência de outrem, corrupção passiva privilegiada. Cuidado que a linha é tênue. O cara fez aquilo que alguém ligou para ele, falou, cara, nossa, dá uma agarrada nisso aí, segura isso aí para mim, por favor. Segura isso aí e tal. Faça isso aí para mim, você não vai receber nada, não está prometendo nada, gente. Né? Não é corrupção passiva é privilegiada. Segura isso aí para mim e tal, poxa, depois, né, ele pode ter uma promessa assim, meu tio é chefe em algum lugar, quem sabe um dia a gente conversa, nesse sentido. Se for nesse sentido, ele cedeu a essa pressão, a esse pedido, a essa influência,
corrupção passiva privilegiada. Se ele fez para trazer um interesse pessoal, um interesse dele, um sentimento pessoal, prevaricação. Cuidado com os dois. Fernando, Fala. Pegando nessa mesma coisa que você falou aí, por exemplo, aqui, se a gente tem uma fila virtual, se o funcionário público pula essa fila, por exemplo, aqui, por um amigo, aí ele vai cair no interesse pessoal, o sentimento pessoal. Ele entra também como prevaricação, não é isso? O que retardar? É, assim, se ele, olha só, retardou algo, deixou de fazer, ou praticou contra disposições expressas em lei. Então, é expresso em lei que ele tem que seguir aquela fila obrigatoriamente, então ele deixou de fazer algo expresso em lei, ele entra para prevaricação. Se ele fez para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal. Agora, interesse e sentimento pessoal dele de fazer aquilo, porque se teve um pedido do amigo, uma influência do amigo, entra na corrupção passiva privilegiada. Se ele viu o amigo lá atrás, o amigo falou, mano, me ajuda aqui, calma, me passa na frente, corrupção passiva privilegiada. Tá? Então vai ter que mostrar bem por que ele fez isso. Ele fez para satisfazer o interesse pessoal dele ou ele fez cedendo a um pedido de alguém. Por isso que é bem tênue. Tá? Então é um crime doloso contra a administração pública. Gente, é um crime de mão própria. A gente vai ver que todos os outros aqui são de mão própria. E eu coloco próprio, porque também é um crime próprio, são os dois. Mas normalmente eles são de mão própria por quê? Por quê? Porque só esse servidor aqui pode cometer. Ah, professor, os outros também? Não. Os outros, a gente já viu que podem ter coautores. O particular pode ser um coautor. Aqui não. Aqui o particular pode influenciar. Mas ele não pode ser um coautor como na corrupção passiva. Então, por isso que a gente chama de crime de mão própria. É um crime próprio, tá? Só funcionário público e tal, mas a gente é um pouco mais ajustado que o crime próprio. É o crime de mão própria, porque só essa não pode ter, só pode ter partícipe, influenciador de fora. O cara de fora que ajudar ele, porque não tem como ajudar ele. Ele que tem que fazer essa função. Então, o cara de fora que o influenciar pode ser um partícipe, mas coautor não tem como. Então, é um crime com homicídio de mão própria. Instantâneo, comissivo ou omissivo. Unissubjetivo, e aqui de novo, ele é unissubsistente ou plurissubsistente. Se ele for comissivo, ele é plurissubsistente. Se ele for omissivo, ele é unissubsistente. É necessário estar comprovada a motivação, o sentimento pessoal. Caso contrário, seria apenas multa administrativa, infração administrativa, perdão. Já falei com vocês. Funcionário público que deixa de cumprir ordem judicial. Vocês acham que comete qual crime? Então vamos lá, Raquel é funcionária pública. E tem uma ordem judicial que fala, Raquel, você precisa fazer isso. Cirlânio, se quiser perguntar, pode falar, cara. Professor, minha dúvida é o seguinte, blitz policial, eu quero arma e droga, só que o carro do indivíduo está com o IPVA atrasado, né? E se fosse constatado, seria removido, o licenciamento estava irregular. Só que eu não tomei conhecimento da situação, eu quero arma e droga, e passou. Ele foi lá no quartel, lá, conversou fiado que eu liberei ele e tal. Ele tem que comprovar seu dolo para isso. E aí vai ter que ser comprovado o porquê. Se você liberou por um sentimento pessoal, falando, se quer saber, o Estado já arrecada dinheiro demais, não quero mais arrecadar dinheiro do Estado, não, dane-se, não vou fazer, prevaricação. Agora, se ele não conseguir comprovar seu dolo, não tem crime nenhum, porque nenhum desses crimes é de forma culposa. Eu queria arma e droga, eu olhei o carro dele, olhei o nome se estava pedido, mas não olhei se realmente ele estava com o carro, a situação do carro, se estava em dias ou não. Como crime, não. Pode ser que algum regulamento interno, aí no seu caso, diga que você deixou de fazer uma função ao realizar uma blitz, que seria obrigatório olhar. Aí vai ser coisa interna e administrativa. Mas como crime aqui, não. Obrigado pela dúvida. Tá? Vamos lá. Eu perguntei para vocês, funcionário público deixa de cumprir a ordem judicial. Então, Raquel, o juiz está falando, Raquel, cumpra essa ordem judicial. Você é funcionária pública, cumpra essa ordem. Se ela deixar de cumprir, comete algum crime? Se sim, qual? Desobediência. Raquel está falando, mas está mudo. Ela está pensando alto. Estou pensando alto. Então, vamos lá, gente. Primeiro, se for ordem para cumprir algo não relacionado às suas atribuições, desobediência. Então, o juiz deu uma ordem para um funcionário público cumprir algo, mas não está relacionado à função dele.
E o juiz pode dar ordem para você cumprir qualquer coisa, né? Então, a função de uma pessoa é X, o juiz dá ordem para ela cumprir outras coisas da vida. Desobediência. Ok. Se for relacionado com as suas atribuições e comprovado finalidade específica de satisfazer interesse ou sentimento pessoal, prevaricação. Então, o juiz me deu uma ordem para que eu cumpra algo da minha função. Eu deixo de cumprir por sentimento pessoal, prevaricação. Não desobediência. E, por fim, se for relacionado às suas atribuições e não comprovada a finalidade específica de satisfazer interesse ou sentimento pessoal, é um atípico penal. Vai responder só por improbidade administrativa. Então, o juiz me deu uma ordem para eu cumprir algo da minha função. Eu não cumpri, mas não foi comprovado que eu fiz isso para satisfazer o interesse próprio. E se for neste caso, é só uma improbidade administrativa, não é crime. E, Fernando, pode te fazer uma pergunta? Claro, claro. Não sei se ela vai ser pertinente com o que você disse, mas vem calhar para tirar uma dúvida. Exemplo aqui, a gente está na audiência e a gente está com preso custodiado e com preso algemado. Geralmente, o juiz pede para desalgemar o preso. Se eu me nego a desalgemar o preso, alegando que eu não me sinto seguro, ele pode colocar em mim uma desobediência, porque na minha função eu não teria obrigação de deixar o preso livre. Eu tenho que manter a custódia do preso de todas as formas possíveis para evitar a fuga. Esse seria meu ato de ofício. Ele pede para desalgemar o preso. Eu entro na desobediência ou na prevaricação? Você não vai... ele não terá... Tipo, como é que eu vou dizer? O juiz, ele não poderá te colocar na desobediência. Ele vai te colocar na desobediência. Professor. Toda certeza absoluta. Mas ele não deveria... Pode falar. Isso já aconteceu comigo, já quando eu era PM no estado de Goiás, que a gente que levava para audiência em razão do baixo efetivo, né? Aí, durante a audiência lá também, o juiz pediu para mim tirar a algema dele, né? E eu joguei a responsabilidade para o juiz. Falei que ele era um indivíduo de alta periculosidade, inclusive já tinha resistência em todas as ocorrências que ele era preso, adivinha o crime de resistência. Aí ele deixou o preso algemado, né? Eu motivei o ato, ele deixou o preso algemado durante a audiência. O advogado ficou até questionando e tal, mas ele deixou a audiência rolar com o indivíduo algemado. 2018 isso. A coerência é a melhor coisa. Agora, vamos supor que você fale, não vou, ele é um cidadão perigoso, tá sobre a minha responsabilidade, eu não vou. Aí, o que você faz? O juiz vai dizer assim, não, eu estou mandando que você tire. Tem ali testemunhas dessa ordem dele. Se der algum problema, é o juiz que vai responder por aquele problema. Assim, né? Deveria ser. A gente sabe que não é o que vai acontecer. Agora, sendo bem sincero com você, eu não acho que isso é um crime de desobediência. Porque é a sua função saber se aquele preso representa um perigo ou não, não do juiz. É você que tem essa função de saber. É você que está fazendo essa escolta. É você que foi requisitado pelo juiz para fazer essa escolta, porque ele faz uma requisição. Né? Então, para mim, você não estaria desobedecendo se você se negasse. Agora, que ele vai colocar desobediência em você, ele vai. Tá? Ele vai. Mas eu não acho certo. Eu acho que você não comete crime nenhum. Tá? Vamos lá. Quanto ao interesse, gente, muito cuidado. Olha só isso. Um escrevente judicial deixa de promover regular andamento de uma ação de cobrança movida contra seu vizinho, idoso e muito doente, pois sabe que será futuramente beneficiado em seu inventário. Que crime ele cometeu aqui? Então, vamos lá. O oficial de justiça, ele deixa de promover regular andamento da ação de cobrança, então ele vai retardando uma ação de cobrança contra seu vizinho, porque ele sabe que futuramente aquele vizinho vai morrer, ele está bem idoso, bem doente, vai falecer, e ele vai receber, vai ser beneficiado nesse inventário. Então, se essa ação de cobrança chegar antes, pode ser que prejudique esse inventário, dê um problema, então ele não quer deixar de perder esse dinheiro. Que crime ele comete aqui? Se eu não entender, meu, prevaricação. Se nós pegarmos simples como está aqui, prevaricação. Agora, se o ato de ofício indevidamente retardado ou omitido tiver sido objeto de anterior acordo entre o funcionário e o particular, mediante a entrega de vantagem devida,
corrupção passiva. Se previamente ao retardamento, omissão ou prática de ato de ofício, o funcionário exigiu vantagem devida, concussão. Eu trouxe aqui para vocês verem. O cara fez um acordo com esse particular, o cara falou, não, eu vou colocar você no meu testamento e tal, dá uma segurada lá para mim, corrupção passiva. O funcionário virou e falou assim, não, se você não me dá uma grana, eu estou exigindo, se você me dá uma grana, você não colocar no testamento, você não facilitar aí para mim, eu não vou retardar isso aqui, você vai tomar essa cobrança. Concussão. Agora, se ele pensando futuramente, nunca conversou com o cara, ele ficou sabendo que ele estaria naquele testamento, né, futuramente, ele dá uma segurada, prevaricação. Interesse pessoal. Tá? Essa é a diferença entre os crimes. Nós temos o que a gente chama de prevaricação imprópria. 319. Poderia ser um parágrafo do 319? Poderia, mas criar 319A. Deixar o diretor da penitenciária ou agente público de cumprir seu dever ou vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Ok. Aqui nós temos a prevaricação imprópria, podendo ser cometida por quem? Pelo diretor da penitenciária ou agente público. Tá bom? Qualquer um desses. Aí você fala assim, mas tem, vamos supor, tem ainda algumas, acho que no Brasil, em Minas quase não tem mais, se tivesse um pouquíssimo, que são ainda regidas pela Polícia Civil. Entra no agente público. Por isso que eles colocaram esse agente público. Ou o diretor da penitenciária, ou o agente público. No geral, seriam os policiais penais, né? Hoje seriam os policiais penais, na maior parte das vezes. Agora, se ainda for um lugar que não está com os agentes, com os policiais penais, não está dessa forma, né, com a SUAP, eu acho que é hoje, entra em agente público. Então, a gente engloba todo mundo aqui. Qualquer um que tenha, fica mais fácil. Essa finalidade de impedir essa entrada, de fazer essa revista, de tomar esse cuidado, qualquer um que o faça, ou deixe de fazer, né, mas que de alguma forma permita que isso entre, responde por esse crime aqui. Ok? Um cuidado gigante com esse crime. Não admite forma culposa. O cara tinha que estar lá, o diretor do presídio, ou o agente penitenciário, o policial penal, tinha que estar lá olhando, ele está dormindo. Ele responde por esse crime? Não. Que é culposo. Tá? Imprudência, negligência ou imperícia não entra. O cara olhou, vamos dizer, ele olhou assim de qualquer jeito. Os caras, não, deixa eu ver aqui o que tem aí. Não tem nada não, pode entrar. Culposamente, entra no crime? Não. Tem que ser dolosamente. Ele viu entrando, ele deixou entrar. Ok? Deixar o diretor do penitenciário ou agente público de cumprir seu dever ao vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico. Aqui o Cunha vai mais longe. O Cunha diz que nesse crime aqui, porque nós vamos ver lá na frente, gente, que quem entra com o aparelho também responde por crime. Tem outro crime que é, de novo, dos particulares contra a administração pública. O Cunha diz, né, o Cunha, quando eu digo Cunha, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo deputado lá, não. Estou dizendo o Sanches Cunha, doutrinador. Pelo amor de Deus. O Cunha diz que quando o próprio diretor da penitenciária ou agente penitenciário entra com o celular, responderia por esse crime, não pelo outro. Responderia aqui também, mesmo ele tendo ação. É um posicionamento não tão majoritário assim, mas um posicionamento forte. Tá? Então, e aí ele diz mais. Ele diz que o diretor do presídio ou o agente penitenciário que passa nas celas e vê e não faz nada dolosamente, também responde. Porque aqui diz, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso. Não fala entrada. Fala o acesso. Então, se ele viu na cela, por exemplo, não fez nada, prevaricação imprópria. Lembrando, cuidado, só de forma dolosa. Tá? Nunca de forma culposa aqui. Tranquilo? Responde por crime quem entra com o celular, responde por crime quem dolosamente permite, e o preso só responde falta administrativa. Ok? Não responde por crime. Não atinge o diretor de hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Cuidado, que isso cai em prova demais. Vamos lá. Nós temos fato típico e ilícito culpável. Quando nós trabalhamos com os inimputáveis, semi-imputáveis, né? Quando essa pessoa que não tem, ou não tinha a época dos fatos, nem na consciência do que estava realizando ali, excluindo os menores nesse caso, tá, gente?
algumas pessoas com problemas ou retardos mentais. Fato típico, ilícito, culpável. Ok, para considerar crime. Mas para considerar que alguém precisa ser submetido à medida de segurança, nós analisamos o quê? Fato típico, ilícito e... Essa é difícil. Essa eu admito que é difícil. Quem souber, está de parabéns. Não, tudo bem. Fato típico, ilícito e perigoso. Culpável. Nós temos no crime fato típico, ilícito e culpável, mas quando nós estamos tratando os inimputáveis, eles não são culpáveis, não é? Então eles não cometem crime. Eles têm uma absolvição imprópria. A pena deles, eles são absolvidos, mas impropriamente. O juiz vai falar, não, foi você mesmo, você participou dos crimes, você matou essa pessoa, mas como você é inimputável, você está tendo uma absolvição imprópria, não é própria. Você não está absolvido, é uma absolvição imprópria. Aí nós vamos analisar o seguinte, fato é típico, é ilícito, ok, mas aí nós vamos analisar a periculosidade dele. O quão perigoso ele é. Se ele for muito perigoso, o juiz vai mandar internar. Se ele não for muito perigoso, vai fazer o tratamento ambulatorial, vai ter que ir lá 3, 4 vezes por semana. Se ele for muito, tem que ficar internado. São as medidas de segurança, né? Vocês já estudaram isso. Então, o que acontece? Neste caso aqui, o diretor desse hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, que permite dolosamente que o celular entre, ele não responde por esse crime, porque usou a palavra preso e não usou submetidos a tratamento ou a medida de segurança. Nós não podemos usar a analogia em Malapartem, então se usou a palavra preso, não atinge o diretor do hospital de custódia, nem as pessoas que trabalham ali. Ok? O funcionário público é punido em razão do descumprimento intencional dos deveres inerentes ao seu cargo. Tinha ele a obrigação de impedir o acesso ao preso de aparelho telefônico, de rádio ou similar, mas preferiu omitir-se no desempenho da função. Ok. Se, por outro lado, o funcionário público se omite, movido pelo recebimento, solicitação ou promessa de entrega de vantagem devida, está caracterizado o crime de corrupção passiva. Então, os crimes que nós vamos dar hoje, eles são quase todos subsidiários ao que a gente já estudou. Se ele teve uma promessa de receber algo, deixa entrar o celular aí que nós vamos te dar relaxa, tem um cafezinho, ou então toma aqui e tal, que deixa entrar, fica tranquilo, corrupção passiva, que é muito mais pesado que isso aqui. Agora, ele dolosamente, mas sem nenhuma promessa, sem nenhuma vantagem, sem nada, ele permite que se entre, aí ele responde prevaricação imprópria. A tentativa não é cabível. Veja bem, por isso que eu disse que o pensamento do Cunha, ele é minoritário ainda, do agente penitenciário ou do diretor da penitenciária ou policial penal, que leva o celular para o preso. Para a maioria da doutrina, não. Essa prevaricação imprópria, ela é só omissiva. O cara deixa de pegar o preso com o celular. O que leva responde pelo crime que nós vamos ver lá na frente, mesmo sendo funcionário público. O Cunha discorda, mas ainda é a maioria. Por isso que a tentativa não é cabível. A gente não vai colocar a tentativa nos crimes omissivos. Então, o cara deixou de agir, ele viu lá e dolosamente deixou passar, cometeu. Ele viu e não deixou passar, não cometeu, não tem tentativa aqui. Você não divide o intercrimes. Tá? É um crime de dolo contra a administração pública, um crime próprio, instantâneo, omissivo, unissubjetivo e unissubsistente. Você não divide o intercrime. E ele é formal. Não precisa efetivamente o preso entrar. O preso, ele dolosamente se omitiu e deixou passar, e outro policial ou outro policial penal, agente penitenciário, pegou aquela pessoa com aquele celular antes de chegar no preso, não precisa efetivamente chegar. Ele já cometeu o crime. É um crime formal. Tá? Alguma dúvida nesse, do celular? Então, vamos a continuar. Deixar o funcionário, com descendência criminosa, gente, 320, deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu a infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento de autoridade competente. Ok. Indulgência criminosa. Quem é do pessoal da igreja aí, o pessoal, né, curte uma coisa mais religiosa? Alguém sabe o que é indulgência? Vocês sabem, né? Nossa, que turma cachaceira. Deus do céu. Urgência? É, por favor. Daquele dia que deixava para a igreja quando o cara morria, não? Ah, não. Tá, mas eu falo em questão do
do português aqui. A indulgência vai significar aqui dó, clemência, piedade, compaixão, tá? Não essa coisa específica da igreja que você falou. Deve ser a indulgência também, né? Mas aqui, quando a gente fala deixar o funcionário por indulgência, é por dó, por clemência, por piedade, por compaixão. Então, ele tem que ser movido por indulgência. Resumindo, esse crime aqui, gente, cuidado, ele é um crime só para superior hierárquico. Só o superior hierárquico comete nas duas modalidades, não confundam. Nas duas modalidades. Então, vamos lá, eu sou superior hierárquico da Raquel. A Raquel cometeu aqui uma infração no exercício ou no cargo, que eu preciso puni-la. Eu falo, nossa, eu gosto demais da Raquel, a Raquel é gente boa, pô, vou ter essa dó dela aqui, vou ter essa clemência dela aqui. Não vou fazer nada, não vou abrir uma sindicância, um procedimento administrativo, nada. Tomei o crime. Tá? Tomei com descendência criminosa. Isso acontece muito no serviço público, por quê? Porque no serviço público, gente, teoricamente, não se tem chefes, né? Até se tem. Se tem hierarquia, se tem disciplina, tem isso tudo, tem toda essa cadeia. Mas é diferente, o seu chefe não pode mandar embora. O seu chefe não paga seu salário. Ele não paga seu salário e não pode mandar embora. Por mais que ele seja chefe, por mais que ele tenha poderes e tal, é um pouco mitigado isso. Então, assim, o que acontece? E outra coisa, por também ter isso, acaba que todo mundo normalmente trabalha junto, vira todo mundo amigo. Por quê? Porque ele não precisa que você trabalhe bem para dar lucro para ele. Ele é seu chefe, mas ele não recebe o lucro do seu trabalho. Ele não paga o seu salário e não recebe o lucro do seu trabalho. Então, para eles, muitas vezes, se você trabalha ou não trabalha, se você faz bem ou não faz bem, se você... interessa muito pouco. Tá? Muito pouco. Então, o que acontece? Por isso, muitas vezes existe essa indulgência. Mas isso é prejudicial para a administração pública. Isso é prejudicial para toda a sociedade. Não interessa. O cara acabou de entrar no cargo público. Ele cometeu algo que ele precisa ser punido, ele tem que ser punido obrigatoriamente. Você não pode... né, o superior hierárquico não pode ter dó, não pode ter clemência, não pode apresentar piedade, nada disso. Fez algo, cometeu uma infração no exercício do cargo, cometeu algo que precisa ser punido, tem que ser punido. Mas se o superior hierárquico não tem poder para punição. Olha, eu sou superior hierárquico da pessoa, mas eu não tenho poderes de punição. Ou eu sou superior hierárquico, eu tenho poder de punição só para essas coisas que esse outro que ele fez no cargo, eu não tenho. Aí tem a segunda parte do artigo. Quando lhe falte competência, não levar o fato a conhecimento de autoridade competente. Então, veja, não está falando aqui do colega de trabalho na segunda parte, não, continua sendo superior. Mas o superior que não tem competência para punir ou para apurar. E aí ele tem a obrigação de ir em quem tem competência. Olha, meu subordinado fez isso, eu não tenho competência de apuração, não tenho competência de punição, não tenho competência de abrir sindicância, ou o que for. Eu estou vindo aqui porque eu preciso denunciá-lo e tal, porque ele tem que pagar. Tá? E o dedo duro. É o dedo duro. Tem que ser. Não há intenção de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Olha só, se deixar... Veja como é que é complicada essa parte. Se deixar de comunicar esse erro, essa infração, por interesse ou sentimento pessoal, prevaricou. E se foi para receber uma vantagem devida, corrupção passiva. Então, nós temos os três aqui. Ele deixou... tá, de punir o subordinado que cometeu uma infração por dó, com descendência criminosa. Para satisfazer um interesse ou um sentimento pessoal, que não seja indulgência, que não seja dó, clemência ou piedade. Prevaricação. Ou porque ele recebeu uma vantagem, uma promessa de uma vantagem devida. Corrupção passiva. Tá? No exercício do cargo, ou seja, deve estar relacionado ao cargo público ocupado pelo subalterno. Vamos lá. Funcionário cometeu um homicídio. Ele não entra nesse artigo. Mas se cometeu o peculato, o superior hierárquico se omite, após tomar conhecimento, não adotando as providências cabidas na seara administrativa, nem comunicando o fato à autoridade policial ou ao Ministério Público para instauração de persecução penal. Então, veja bem, se, tirando os policiais e tal, né, que estão nessa atividade que podem ali vir a cometer um homicídio, mas normalmente não é função do Estado, né? Não é função de ninguém cometer um homicídio em geral. Mas se o cara cometeu um homicídio, está lá dentro da repartição pública, um cara vai lá, levanta e mata o outro. O superior hierárquico que não punir isso, ou não denunciar o que for, ele não responde desse crime aqui. Agora, o cara, no exercício da função dele, vai lá, pega uma caneta, pega, sei lá, um computador, leva para casa, comete um peculato,
ou os outros crimes todos que nós estamos vendo aqui no exercício da função dele, aí o superior precisa puni-lo. Ou ir até alguém que o puna. O superior, não um colega de trabalho. Dolo, administração pública, crime próprio, instantâneo, omissivo, unissubsistente, unissubjetivo, unissubsistente formal. Gente, de novo, por que ele é unissubsistente? Porque aqui nós temos a clara omissão. É um crime de omissão própria. Vocês lembram o que é omissão própria e omissão imprópria? Certeza que vocês lembram, né? Então, esse crime é um crime de omissão própria, porque o próprio artigo já está falando que é deixar de fazer. O crime de omissão imprópria, mesmo você já sabendo, eu vou relembrar, os crimes de omissão imprópria é aqueles crimes que o garantidor comete. Pode ser qualquer crime do Código Penal, mas o cara comete aquele crime porque ele se tornou um garantidor e ele deixou de fazer algo, omissão imprópria. Agora, os crimes, os artigos que já falam que a omissão já está ali, deixar de fazer algo, né, não fazer algo, a omissão é própria, já está no próprio artigo. Dó e deixou de fazer algo, deixou de aplicar uma punição ou deixou de procurar quem fosse aplicar uma punição. Então, é um crime só omissivo e, como ele é omissivo, ele é unissubsistente. Ou o cara deixa de aplicar a punição ou ele não deixa. Ele não tem um meio termo ali, ele não tem uma tentativa. Tentou deixar de aplicar uma punição. Não existe. Tá? E é formal. O cara não precisa deixar de ser punido. Só o fato daquele superior não ter aplicado, mas aí vem um outro superior e aplicou, o cara foi punido de todo jeito. Mas aquele superior que não aplicou por dó, por indulgência, ele responde pelo crime. É um crime formal. Não precisa de um resultado material. Tranquilo na condescendência criminosa. Mais uma pena baixa, mais um crime assim. Gente, vocês viram a pena desse crime? Pesadíssima. 15 dias ao mês. Eu acredito que seja a menor pena do Código Penal. Se você digitar no Google menor pena do Código Penal, vai dar aquela corrupção de menores especial que a gente estudou, quando provavelmente o pai pega o filho sem ter a guarda e tal, mas ela vai até 2 meses, alguma coisa assim. Essa nossa ainda é menor. 15 dias a um mês. Para que isso serve, gente? O problema administrativo aqui é muito maior. O cara que deixa de punir alguém, ele responde administrativamente, ele pode perder o cargo, ele pode ser transferido. Ele vai ter um problema gigante, muito mais pesado que esse aqui. O que isso serve? Para 2 coisas. Uma relativamente importante e uma muito importante. A primeira relativamente importante é para o cara ter um medo de estar cometendo um crime. Está sujando a ficha, digamos assim, né? Vai ter um boletim de ocorrência, provavelmente vai ter uma ação penal, o cara vai ter que pagar advogado, está sujando a ficha dele, para gerar um medo maior. Porque é o que a gente falou, às vezes o direito administrativo, por mais que a consequência administrativa seja maior, o fato de ser um crime, de ser penal, tem um peso. Então se traz aqui para o direito penal para tentar segurar um pouco mais os crimes contra a administração pública. E por quê? Teoricamente, os crimes contra a administração pública vão lesar toda a população. Esse é o fator de menor importância mais importante. E o segundo fato de maior importância para que esse crime existe? Para cair em concurso público. Cai direto. Serve para isso. Tá? No dia a dia, serve para nada. Mas para cair em concurso público, ele serve com uma beleza. Viu? Serve que é uma beleza. Então vamos para a advocacia administrativa. Poucos artigos, eu vou ter que elogiar o legislador agora, é raro eu fazer isso. Poucos artigos têm um nome tão bosta quanto esse aqui. Advocacia administrativa. É um imbecil quem colocou isso aqui, tá? É um imbecil. Aliás, ele foi extremamente culto. Parabéns. Mas ele confundiu todo mundo. Porque não tem nada a ver com advogado. Não tem nada a ver com a função de advocacia. E todo mundo, quando vê a advocacia administrativa, fala, é o cara que está advogando no meio da administração pública. Não tem nada a ver. É porque o termo é patrocinar. E quem faz isso é o advogado. No dia a dia. E a gente se confunde, é colocar a advocacia administrativa. Mas não, aqui é qualquer pessoa, sendo formado direito, não sendo, tem que ser funcionário público, qualquer pessoa, qualquer funcionário público, que defende uma causa de um particular. É só isso. E me colocam a porcaria do nome advocacia administrativa, para confundir todo mundo. É ridículo. O nome advocacia administrativa é um dos nomes mais ridículos do Código Penal. Mas vamos lá. Precisava falar isso com alguém um dia. Artigo 321. Patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo da qualidade de funcionário. Então, nada mais é do que você patrocinar. Patrocinar no sentido, né, de dar grana e patrocinar. Vou te patrocinar, né? Isso não, gente. Não viagem, não. Esse patrocinar, aí por isso que entra na advocacia, é defender. É pegar aquela causa para si.
é você pegar a causa de um particular e falar, poxa, deixa eu defender essa causa aqui. Deixa eu ajudar essa pessoa aqui, mais do que as funções. Vamos lá. Exemplo. Tá? Exemplo. Um funcionário público, alguém chega numa delegacia, por exemplo, e vira para o escrivão e fala assim para o escrivão de polícia, olha, escrivão, seguinte, eu sou vítima de um crime e tal, e eu gostaria que você, por favor, pedisse a quem for instaurar a portaria aqui, fizesse essas diligências e tudo para mim, agilizasse essas diligências. Veja bem, não é função do escrivão elaborar essa portaria para quais investigações vão ser feitas naquele caso. Não é função dele fazer isso. Ele pega e ele patrocina essa causa, entende? Ele põe no coração. Ele chega a quem tem que fazer essa portaria, que é um outro funcionário público, então vocês já vejam que é um crime de um funcionário público para outro. Ele não está fazendo na função dele, porque a gente viu que seria outro crime. Ele está pedindo para outra pessoa. Ele chega em quem for fazer essa portaria e fala, olha só, essa pessoa aqui pediu, sabe? E ele tem razão, olha só, essas investigações aqui podiam ser feitas assim mesmo. Faz isso aqui para ele, ajuda ele aqui, vamos lá e tal, ele é vítima. Algo certo, algo correto. Só que ele está pedindo, patrocinando a causa de um particular. Mas, poxa, pessoa, por que isso é errado? Porque não dá para a gente fazer isso para todo mundo. E aí, se você vai e patrocina a causa de um particular, e os outros todos? A administração pública precisa ser extremamente isenta. Tá? Então, você pode falar para a pessoa, olha, vai lá e conversa com quem faz a portaria. Se ele quiser atender sua ideia, tudo bem. Mas eu não posso patrocinar a sua causa. Eu não posso, aí vem a expressão, advogar por você. Ou advogar a sua causa. Não é no sentido do advogado que nós temos, é no sentido de advogar, de patrocinar, de defender. Tá? Então, é um funcionário público que vai até outro e pede, ó, ajuda esse aqui, eu tô te pedindo e tal, faz isso aqui por mim. Ajuda esse cara aqui. Direto ou indiretamente. Ele pode falar assim, não, eu conheço alguém que vai lá fazer. E tal. Eu conheço alguém que vai chegar nesse outro funcionário e vai pedir, deixa eu patrocinar sua causa indiretamente. Direto ou indiretamente. Ele mesmo vai, ou ele fala com um terceiro para ir lá naquele cara e fazer. Mas se valendo essa condição. Ó, vai lá e fala com o juiz que eu, que sou escrevente aqui da outra vara, tô pedindo para ele dar uma ajuda para esse cara aqui, ó. Nós entramos nesse crime aqui. Vamos lá. A pena é uma pena altíssima também, né? Porque, por causa do grande risco que isso oferece à sociedade, é uma pena de 1 a 3 meses ou multa. Pena pesadíssima, pesadíssima. Tá? Agora nós temos a própria, se o interesse é ilegítimo. Aí nós temos uma pena de 3 meses a 1 ano, que já começa a ser uma pena, né? Começa uma pena. Como que funciona isso? Vamos lá. Olha só, cheguei no serventuário do fórum. Falei assim, olha, estou com o meu cliente aqui e o meu cliente é bilionário, trilionário, rico, tipo a Raquel aí em Itabira. O cara é muito rico. O que acontece? Eu estou pedindo justiça gratuita para ele. Só que se o juiz sabe que eu sou advogado dele, porque eu sou famoso advogado, só de gente rica, ou sabe que vê que é a Raquel que veio aqui e tal, que é famosa por ser muito rica também, ele jamais vai dar essa justiça gratuita. Vai lá você que é amigo dele, ele confia em você, pede ele para dar essa justiça gratuita para a gente. Entende? O serventuário do fórum não tem poderes para dar essa justiça gratuita. Porque senão a gente entraria nos outros crimes que a gente viu. Ele não tem poderes. Ele vai ter que pedir a um outro funcionário, ele vai ter que advogar, ele vai ter que ir lá e defender uma causa de um particular. Ele vai ser empregado daquele particular. Ele vai chegar no juiz e falar, juiz, deixa eu te falar, tem um amigo meu que ele é pobre mesmo e tal, esse caso aqui, ó, dá justiça gratuita para eles e tal, o juiz vai lá, puf, justiça gratuita. Nesse caso, a gente está diante da advocacia administrativa própria, que é quando o interesse é ilegítimo. O cara está advogando uma causa que ele sabe, tem que saber, tá, gente? Que ele sabe que é ilegítimo. Quando ele está advogando uma causa que é legítima, ok, é a vítima pedindo alguma coisa, nesse caso, já é crime. Mas a pena que é bem menor. Agora, quando ele sabe que é ilegítimo, ele está pedindo para um outro funcionário público fazer algo, que não é da esfera dele, que é da esfera desse outro, e ainda algo ilegítimo, aí ele toma uma pena maior. Tá? A advocacia no sentido de defesa, patrocínio. O funcionário público, valendo de sua condição funcional, utiliza da influência positiva perante outro agente público para beneficiar um particular. O que se desejou punir é, e aqui a gente vai falar perdão, a visão do Basileu Garcia, é o seguinte. O que se desejou punir é, com a própria denominação da moralidade criminosa adverte,
a atitude que comprove, da parte do funcionário, o ânimo de advogar pretensões alheias, utilizando-se de sua qualidade e de seu poder de funcionário, com força para a vitória que, desse modo desleal, tende a ser concedida a uma das partes. Ok? Então você vai... Oi, pois não. Tá cortando muito. Repete, não te ouvi. O tráfico de influência seria esse mesmo crime? Não, nós temos o crime de tráfico de influência. Nós vamos chegar lá e você vai entender a diferença. Tá? Nós temos o crime de tráfico de influência. Okay? Nesse caso aqui, ele funciona mais como um pedido. O tráfico de influência costuma funcionar, acho que foi o Adriano que perguntou, né? O tráfico de influência costuma funcionar mais de cima para baixo. Esse é mais de baixo para cima. Esse é alguém que não tem tantos poderes e pede. Eu sou funcionário público, você confia em mim, faz isso por nós. O tráfico de influência é o cara de cima, como se o juiz chegasse no funcionário e falasse, eu acho que você devia dar uma agilizada no caso desse cara aqui, porque, né, ele é amigo meu, sou juiz e tal, o juiz de outra vara chega lá. Entendeu? Ele pega a influência dele e faz um tráfico de influência. Nesse caso aqui não, é um cara patrocinando uma causa para um outro funcionário público fazer. Tem uma espécie de tráfico de influência aqui? Tem. Mas não é exatamente tráfico de influência, que o tráfico de influência tem outras coisas. Tá? Ô, Fernando. Pois não. Você já deparou com um caso assim que o servidor público foi punido por essas atitudes? Porque eu nunca vi. Nenhum desses aqui que eu falei até hoje. Não. Corrupção passiva já, concussão já. Os outros, peculato já, corrupção passiva já, concussão já. Esses aqui menores aqui, nenhum. Porque vai muito do sentimento. E outra, para o cara chegar no outro para fazer esse pedido, ele tem que ser meio que amigo e conhecer esse outro funcionário público. Esse outro funcionário público não ia ferrar ele falando lá, o cara veio aqui e me pediu para patrocinar a causa, crime dele. Não vai fazer. Entendeu? Para um advogado, nesse exemplo que eu dei, pedir para o escrevente ir no juiz pedir isso, primeira coisa que tem que acontecer, o escrevente só vai aceitar fazer isso se o juiz e ele não forem brigados ou nada disso. Segunda coisa, como é que vai provar isso? O juiz vai ter que estar filmando, gravando e tal, porque o cara vai negar que fez isso. Falar, que isso? Eu estava só mostrando para ele causa, normal e tal. Eu mostro para ele várias causas e tal. Difícil comprovação também. Tá? Então é muito difícil. Mas, tá aí, tamo aí. Fernando. Sim, pois não. É Rúbia que está falando. Sim. Mas falando disso, eu até me recordei agora, porque eu esqueci que semana passada a gente não teve aula. Na semana atrasada, passou no jornal Bom Dia Minas, um escrivão, não sei de qual cidade aí, do TJMG, né, TJ de Minas, que estava sendo preso com suspeita de concussão, que ele, junto com o advogado lá, estava acontecendo algumas coisas, eu não me recordo agora o que ele estava fazendo de fato, mas estava uma investigação já há algum tempo, e ele estava sendo preso. Então, a concussão, ela é mais fácil. Por quê? Porque a concussão é exigência. A pessoa que está sendo exigida normalmente fica brava. E aí, se você tá fazendo concussão normalmente com bandido ou com gente assim, né, que deve alguma coisa e tal, que você sabe alguma coisa dela, vai colando. Quando você faz uma concussão com a pessoa correta, ela não aceita. Você vira e fala, se você não me der a grana aqui, eu não vou andar com o seu processo. O cara fala, como assim, cara? Você não vai... Não, beleza, então tá. Aí ele vai para casa e tal, põe uma escuta ali, põe um telefone para gravar e tal, volta lá aqui, tem que te dar o dinheiro pro processo andar. Se você não me dá, o processo não vai andar. Pronto, gravou o cara e aí vai tentar fazer isso virar prova no processo e aí dá merda. Saca? Então a concussão, que é exigir, ela é o que mais acontece. O peculato também acontece muito, né? Porque o cara acaba sendo pego. E aí acontece o peculato. Agora, esses aqui, tráfico de influência, esse aqui de advocacia administrativa, o deixar de punir o subalterno, quem que vai reclamar disso? O subalterno que deixou de ser punido não vai reclamar. O cara que deixou de punir é o autor do crime. Ele não vai falar. Então tem que vir um ou terceiro, chegar lá, perceber que o cara cometeu o crime, só que cometeu algum desvio, algum crime, alguma coisa. Só que, veja bem, que esse terceiro superior, ele conta que o superior tá agindo, que é o autor do crime. E claro, ele não tá, porque ele tá cometendo crime. Mas então ele não vai ficar falando isso, ele delegou função, ele falou, Raquel, a sua função, você é superior a essa função aqui, esses aqui. Se esses cometerem algum crime, algum desvio no exercício da função, alguma coisa, você tem que punir. Ele não vai ficar vigiando isso, ele vai vigiar a Raquel, mas ele não vai vigiar as pessoas que a Raquel vigia. Então são crimes que não chegam.
ficam parados ali. Tá na administração pública. Assim como o peculato. O peculato acontece o tempo inteiro também, eu falei isso com vocês. Os que são pegos são os absurdos, mas no geral acontece o tempo inteiro, infelizmente. Tá? Muito difícil mesmo. Vamos lá. Como eu disse para vocês, fora de suas atribuições. Ô, professor, Pois não. é que nem as meninas estavam falando nesse crime também, eu acho um pouco difícil a caracterização, só para mim entender que, um exemplo aqui para ver se eu entendi isso aí mais ou menos. Por exemplo, uma ação policial de crime de direção perigosa, que vai ter que reter a habilitação a moto vai ser removida. Aí eu tô lá, chega um polícia e o cara que eu tô prendendo é parente dele. Ele não pede para prender, nem para recolher a habilitação e nem remover o veículo. Aí eu tô em dúvida entre corrupção passiva e ativa, no caso, e esse daí, qual é que será? Vai depender, aí, ó, vai depender muito. Se ele te prometer uma vantagem, Não, prometeu não, só pediu. então só você tira a pediu. corrupção. Se Só não tem pediu, promessa de falou, vantagem, tira a por corrupção. favor, nós é amigo de serviço, libera aí e tal. Se você deixou de fazer por um sentimento pessoal que isso gerou em você, aí você vai entrar na prevaricação. Agora, se essa outra pessoa veio até você e pediu para você deixar de fazer, e não foi por um sentimento pessoal, foi porque essa pessoa advogou, ele vai cometer a advocacia administrativa. E você vai cometer a prevaricação. Por exemplo, ele me pediu isso, vamos supor, eu não gosto desse polícia não, é um polícia mochiba, eu vou prender ele nesse crime de advocacia. Caberia no caso? Caberia. Porque se você não prende ele, você comete prevaricação. E ele é advocacia administrativa. Interessante, obrigado pela dúvida. Cuidado, hein? Eu fico falando essas coisas com você, depois eu falo, meu Deus do céu, cuidado. Vamos lá, mas é isso mesmo. É sim. Vamos lá. É um crime próprio, instantâneo, comissivo, unissubjetivo. E aqui ele é plurissubsistente e é formal. Por que ele é plurissubsistente, gente? Porque ele pode ter tentativa. Eu, por exemplo, nesse caso que acho que foi o Silano que falou, um policial está escrevendo uma carta para outra pedindo para ajudar nesse caso. Essa carta é interceptada. Tentativa. Não chegou ao Silano. Vontades alheias, motivos alheios à vontade do autor. Então, por isso que ele é plurissubsistente. Cabe tentativa. É uma ação, não é uma omissão. Tanto que ele é um crime comissivo. A pessoa tem que ir num outro funcionário e fazer o pedido. Advogar por uma pessoa. Tá? Mano, o tanto disso que acontece aqui na banca de trânsito. Nossa, passa meu tio, passa meu primo, passa meu amigo, passa meu avô. Mas enfim, vamos lá. Olha o que diz o artigo 91, gente, da Lei 8.666, que é a Lei de Licitações. Patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado, perante a administração, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Judiciário, detenção de 6 meses a 2 anos. Então, vejam bem que, como a gente está falando, esses crimes são muito pequenos. Em alguns outros lugares, eles têm, de forma específica, uma pena maior. Então, se você cometer esse crime aqui, mas perante uma licitação, se você fizer uma advocacia administrativa, mas perante uma licitação, você não vai cair pelo princípio da especialidade, você vai cair no artigo 91 da Lei 8.666, tá? Que a pena é muito maior. 334 do Código Penal Militar. Patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração militar, valendo da qualidade de funcionário ou de militar. Pena, detenção de 3 meses. Até 3 meses, perdão. Detenção até 3 meses. Tá? Você já vai cair nesse militar aqui, se estiver aqui. Se o interesse é ilegítimo, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Isso está no Código Penal Militar também. A advocacia administrativa, bem tranquilinho, né? Vamos para o violência arbitrária. Eba. Esse artigo é tenso. Por que ele é tenso? Porque ele traz uma divergência doutrinária gigante. A doutrina toda diz uma coisa e a jurisprudência toda diz outra. E agora? O que a gente faz? A gente estuda ele. É o jeito. Tá? A gente estuda, ele não está revogado, mas é complexo. Vamos lá. Praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, ou pelo motivo que está exercendo, né? Detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência.
Prevalece em doutrina o entendimento no sentido de que o crime de violência arbitrária, disciplinado no artigo 322 do Código Penal, foi tacitamente revogado pela Lei 4.898. Crimes de abuso de autoridade, é a lei de crime de abuso de autoridade, por se tratar de diploma legislativo posterior relativo à idêntica matéria. Resumindo, a doutrina inteira entende que a lei dos crimes de abuso de autoridade, elas tratam exatamente disso aqui. Então, elas tacitamente revogaram. Está revogado. Esse artigo não é para existir. Tem uma lei específica para tratar disso. E acabou, não era para se discutir, acabou. Aí vem o nosso querido STF e diz: o artigo 322 do Código Penal, que tipifica o crime de violência arbitrária, não foi revogado pelo artigo 3º, a linha I da Lei 4.898, a Lei de Abuso de Autoridade. O STF diz que não foi. E a doutrina inteira entende que foi. E agora? E agora temos que estudar. Mas, vejam bem, a pessoa, o que prevalece? Não existe isso do que prevalece. Tá? O que acontece é o seguinte: é bem provável que você nunca veja alguém punido por esse crime. Porque se alguém cometer esse crime, com certeza vai ser jogado no artigo 3º da Lei de Abuso de Autoridade. Ele é mais específico. Então, assim, o promotor vai falar: cara, para que eu vou jogar ele no 322 se eu tenho o artigo 3º que trata da mesma coisa? Mesmo o STF falando que ele não foi revogado. Mas se o STF falou que ele não foi revogado, pelo menos nós não podemos deixar de estudar. Porque ele pode ser cobrado da gente. Pelo menos saber o que ele é. Tá bom? Acredito que em breve essa visão do STF vai mudar? Acredito que sim. Mas enquanto não muda, vamos lá. A violência, gente, aqui é violência mesmo, tá? Lesão corporal, vias de fato. E excluiu a violência moral. Por quê? Porque todo crime que tem violência moral, que é a grave ameaça, vem escrito. Vocês podem ver que o roubo diz isso, todos os crimes, o crime de estupro diz isso, com violência ou grave ameaça, que é a violência moral. Esse artigo não veio, ele só diz praticar violência. Então, aquela violência moral, aquela grave ameaça, se você não fizer aquela ameaça, se você não fizer, eu vou fazer isso com você, se você não cumprir, você vai ver e tal. Essas ameaças em geral, essa violência moral, ela não entra aqui. Tem que ser uma violência física, ou uma lesão corporal, ou as vias de fato. Ok? Ok. Guardem que a maioria dos crimes que a gente estuda, vamos lá, a pessoa responde, por exemplo, por estupro e lesão corporal grave. Ok. Mas a lesão corporal leve é entendido, como a gente já estudou, que ele está dentro desse praticar violência, né? Do estupro. A lesão corporal leve está ali dentro. O cara, para praticar violência por estupro, tem que praticar, no mínimo, a lesão corporal leve. Se ele praticar uma grave ou gravíssima, não, ele responde. Mas a leve, não, está dentro do artigo. Aqui não, porque expressamente foi dito que não, olha lá. Além da pena correspondente à violência. Então, se o funcionário público praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, mesmo que violência leve, mesmo que lesão corporal leve, ele vai responder por lesão corporal leve mais essa pena aqui, somados. Lesão corporal grave mais essa pena, homicídio mais essa pena, lesão corporal grave mais essa pena. Vias de fato mais essa pena? Não. Por que não? Nós vamos ver. Fique com isso para o próximo semana. Mentira, daqui a pouco nós vamos ver. Por que não? Por que eu falei que se ele cometer homicídio, ele vai responder por homicídio e vai responder aqui também pela essa pena? Porque aqui fala além da pena correspondente à violência. Lesão corporal grave, gravíssima, lesão corporal leve, ele vai responder. E o vias de fato, não. Nós vamos ver. Aqui diz, no exercício da sua função, efetivo desempenho da função pública. Ou a pretexto de exercê-la. O agente alega estar no exercício da função pública quando, na verdade, não está. Ele está tendo um pretexto ali para exercer uma função pública que ele não está exercendo. Se ele cometer uma violência, ele pratica esse crime. 6 meses a 3 anos, é uma pena um pouco maior. De novo, um crime próprio, instantâneo, comissivo. Vai ter que ser uma ação, né, gente? A violência. Unissubjetivo, plurissubsistente e material. Tem que acontecer a efetiva violência. A gente viu que não pode ser só a grave ameaça. A gente viu que não pode ser só algo formal, tem que ser algo material. Concurso material obrigatório entre as penas do crime de violência arbitrária e do resultante da violência. Já falei com vocês. Homicídio, lesão corporal. No caso, nossa, voas de fato é algo muito legal, né? É um passarinho maluco. No caso de vias de fato, por se tratar de contravenção penal, o artigo 21, né, da Lei de Contravenções Penais, do Decreto-Lei, precetua a punição desta contravenção penal somente quando o fato não constituir crime.
Está escrito lá, é uma subsidiária expressa. Diz lá, cometer vias de fato. Vias de fato, o que é, gente? Quando duas pessoas se batem. Porque se uma pessoa bate na outra, lesiona a lesão corporal. Quando as duas pessoas saem na pancada ali, não tem uma lesão nem nada, só aquela pancadariazinha, pode entrar ali no vias de fato. Só que o vias de fato, no artigo 21, diz expressamente que só vai existir se não configurar um crime. E nós estamos aqui diante de um crime. Por mais que ele seja pequeno, é um crime. Tá? Então, no caso do vias de fato, você vai desobedecer esse mandamento aqui, ó, além da pena correspondente à violência. Não. No caso do vias de fato, você só vai colocar essa detenção de 6 meses a 3 anos. Nos outros, porque não é um crime. Nos outros todos que são crimes, você vai usar a pena do crime mais essa pena que está ali. Tá? O vias de fato, por ser contravenção penal, você vai usar só a pena do artigo. Tranquilo até aqui? Mãozinho com maionese? Mãozinho com maionese. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Obviamente, fora dos casos permitidos em lei. Você está de férias, você está de luto, você casou, que é a mesma coisa que o luto, né? Enfim, qualquer uma dessas coisas aqui são casos permitidos por lei. Então, tirando os casos permitidos por lei. Pena, detenção de 15 dias ao mês. Outra pena perigosíssima, gente. Gravíssima, isso é gravíssimo. 15 dias ao mês? Jesus amado. Isso é pena de verdade. Esse aqui tinha que ser pro cara que casou, né? Mas ele já vai sofrer uma pena muito maior. Mas, enfim. Veja bem. Aqui é de novo que eu tô falando com vocês. O cara que abandona o cargo, gente, ou a função, ele tem uma punição administrativa muito pior, que normalmente é perder o cargo, que é algum problema, né, sério com ele e tudo. Ele tem uma pena muito pior. Mas quiseram falar assim, vamos falar que é um crime também, só para as pessoas não abandonarem, só para sujar a fichinha dele, só para dar um processo judicial? Vamos. E vamos pôr uma pena ridícula? Vamos. 15 dias a um mês. Ok? Então, é você abandonar o cargo público. É você, tipo assim, sexta-feira à tarde, você saiu e falou, quer saber, eu vou dar uma esticada aqui, vou para a praia, vou sair sexta na hora do almoço e vou embora. Vejam bem que é um crime formal, ele não precisa dar prejuízo, mas ele também, você não pode, ele é muito complicado, porque ele não precisa dar prejuízo, mas ele tem que ter potencial de dar prejuízo. Uma saída dessa, uma pessoa que deu uma saída uma vez para ir no cinema no meio do serviço público, ele vai responder algo administrativo, ele não vai responder esse crime. Tá? Porque o crime é abandonar cargo. Não é dar uma escapadinha, não é dar uma saidinha. Tá? É abandonar o cargo. Tá? Mas não quer dizer, normalmente, gente, esse abandono de cargo, ele exige uma continuidade. Nós temos a lei especial do Ministério Público Nacional, eu acho, que diz que esse abandono de cargo vai acontecer depois de 30 dias. Aqui não necessariamente precisa de tempo. Uma vez só pode ser, porque pode ser algo sério. Exemplo, alguém foi ordenado, uma coisa justa, ir para o cargo, dentro das funções daquela pessoa, a ficar de guarda de algo sério e tudo. De repente chegou lá, essa pessoa não estava na guarda que ela foi mandada ficar. Nossa, tem que ficar aqui guardando esse lugar importantíssimo. A pessoa não ficou, abandonou aquela função. Aí ela vai tomar o ferro dela ali. E no caso, o crime. Tá? Agora, a pessoa está no trabalho dela, dia a dia ali, no Ministério Público, tá, ela pega, sai, vai no cinema rapidinho. O cinema voltou, vou aproveitar e vou. Ela toma uma sanção administrativa, alguma coisa assim. Mas não abandonou a função. Tá? Ela não abandonou o cargo. Parágrafo 1º. Se o fato resultar prejuízo público, aí aumenta um pouquinho. Detenção de 3 meses a 1 ano. Que aí se deu prejuízo para a sociedade inteira. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, pena, detenção de 1 a 3 anos. Gente, a fronteira é algo especial, né? É onde entra as porcariadas tudo no nosso país e sai também, né? Então é algo que precisa ser melhor vigiado. Se você abandona ali um cargo ali, você está criando um buraco de uma vigia que deveria existir. Então é muito mais sério. Aqui existe uma discussãozinha boba, doutrinária, eu acho boba, tá? Porque o nome do artigo é abandono de função e o que vem é abandono de cargo. E o cargo, a função é o que você exerce, o cargo é o que você tem. Entende-se que o melhor seria abandono de cargo, é você abandonar todo o seu cargo. E não só, porque o seu cargo tem várias funções. Você abandonar uma delas só, não seria caracterizado aqui. Você tem que abandonar todo o seu cargo. Então, olha só como é que o código foi contraditório na hora de escrever. Eles escrevem abandono de função e começam um artigo com abandonar o cargo.
é de uma inteligência absurda do nosso legislador. Mas, enfim, prevalece o entendimento que aqui seria o cargo, tá? Não a função. Não a função que você está exercendo. Você abandonou o seu cargo. Embora, como eu disse, esse caso do cara que teria que ficar na função ali de prontidão, guardando o lugar, se ele abandonar, vai ser considerado também. Mas entende-se que o cargo dele naquele momento era fazer aquilo. 1. Pelo afastamento do funcionário público. Exemplo, o agente viaja para outro país sem tirar férias ou licenças, sem comunicar a sua instituição. O cara fala, quer saber? Dane-se. Vou tirar férias aqui. E ele vai e se afasta do cargo. 2. Pela não apresentação do funcionário público no momento adequado. Exemplo, o agente esgotando o período de férias, injustificadamente deixa de voltar. Gente, tem também o que eu falei, tem esses dois, mas eles são complementos que eu falei para você. Tem um cara que está no serviço e do nada ele some. Tem também. Tá? Tem o cara que sai, que some, e tem um cara que deixa de voltar. Por quanto tempo? Tempo juridicamente relevante, e é por isso que varia. Dependendo da sua função, 3 dias vai ser um tempo juridicamente relevante. Dependendo da sua função, 1 ano, né? Não, já é demais, né? Mas 20, 30 dias, ainda dá para você voltar sem tomar esse crime aqui. É um tempo juridicamente relevante, tá? Que poderia gerar um prejuízo. Não é necessário gerar o prejuízo, é um crime formal, não é material, mas que poderia gerar prejuízo. Se gerar um prejuízo, nós temos a forma dele qualificada. Parágrafo 1º. Tá? Ali do parágrafo 2º, nós temos, se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, só para ficar claro para vocês, a faixa de fronteira compreende como a faixa interna de 150 quilômetros de largura, paralela à divisória terrestre do território nacional. Então, você pega a divisória, 150 quilômetros, essa é a faixa de fronteira. É isso que você não deve abandonar o cargo ali. Vamos lá. Gente, só lembrando que, né, para o entendimento, se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira. Gente, tem que ter a ver com a faixa de fronteira, porque são 150 quilômetros. Mas o cara trabalha ali a 150 quilômetros, é um funcionário público, mas ele trabalha numa função que não tem nada a ver com a fronteira. Aí não entra aqui, né, gente? Tem que ser na faixa de fronteira, mas a função dele tem que estar relacionada à fronteira. É um crime próprio, instantâneo, omissivo, unissubjetivo e unissubsistente. Por quê, gente? Que é um crime omissivo, é deixar de fazer, é abandonar. Como é que você vai tentar abandonar? Não existe. Ou você abandonou ou não abandonou. Você ficou ali 4 dias, não foi considerado um tempo juridicamente relevante, então você não abandonou. Você voltou, acabou. Vai sofrer punição administrativa. Mas você ficou o quinto já foi considerado um tempo juridicamente relevante, você já abandonou. Não tem uma tentativa de abandonar. Não existe. Tranquilo abandono de função? Mamãozinho com maionese? Artigos perigosos e com penas gravíssimas. Ô, Fernando. Fala. Tá uma dúvida assim, em relação mais à questão esses parágrafos 1º e 2º aí, faria tipo como se fosse uma qualificadora? É uma qualificadora. O primeiro parágrafo é uma qualificadora. O segundo também. O crime de abandono de função, ele tem 2 formas qualificadas. Ilegalmente antecipado ou prolongado. Meu Deus, o que seria isso? Vamos lá. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Outro artigo tenso, que tem uma pena também que se você cai aqui, parceiro, você não vê a luz do dia mais não. Já era. 15 dias a 1 mês ali, pesado. O que seria isso aqui? Entrar no exercício da função. Gente, o exercício da função pública... professor, mas esse crime é de funcionário público? Por incrível que pareça, é. Porque entende-se que aqui é só para quem já, teoricamente, passou no concurso. Quem já fez algumas partes... Porque quando você passa no concurso, você tem algumas partes ritualísticas, né? Concurso público é uma norma penal em branco, tá, gente? Satisfeitas as exigências legais. Quais são as exigências legais? A gente vai ter que procurar isso no direito administrativo. Mas você vai ter que passar no concurso público. Você vai ter que passar, não sei se todos têm, mas acho que todos têm, né? Do psicotécnico, né? O psicológico e tal. Então você tem que passar no concurso público, tem que passar no psicológico, depois você tem que tomar posse, depois você tem que assumir o cargo. Se antes de fazer todas essas linhas, mas depois de já ter passado, depois da posse e tal,
você exercer o cargo, você responde por esse crime. Por mais maluco que seja. Tá? Olha só o que diz o Eli Lopes Meirelles. A investidura de servidor no cargo ocorre com a posse. A posse é a condita juris da função pública. Por ela, se conferem ao servidor ou agente público as prerrogativas, os direitos e os deveres do cargo do mandato, ou do mandato. Sem a posse, o provimento não se completa, nem pode haver exercício da função pública. Então, o cara ele passou por todas, mas ele ainda não tomou posse. Cabe uma tentativa? Cabe. Olha o exemplo. Um policial já aprovado em concurso público, mas sem ainda ter sido empossado, vai à delegacia de polícia, senta-se ali na inspetoria, mas, antes de adotar qualquer diligência atinente ao policial, ele é preso em flagrante. Então, o cara passou no concurso para ser policial, passou ali no exame físico, passou, que é esse concurso específico que exige, né? Exige exame físico, exige exame psicológico, exige exame médico, todas as etapas. Passou nessas etapas todas. Hoje não é mais, mas antigamente a academia de polícia era uma etapa do concurso, você podia ser reprovado no concurso se você não fosse bem na academia de polícia. Então, passou nessa etapa também, mas ele ainda não tomou posse. Está marcada a posse dele para daqui a um mês. Ele já vai para a delegacia. Deixa eu ir assumir aqui. E já assume. Ele responde por esse crime. E pode ser em flagrante. Pode ser preso em flagrante. Tá? E o restante, gente, olha que interessante. Ou continuar a exercer sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado. Então, ó, você foi exonerado do cargo, você cometeu uma falta grave, você cometeu alguma coisa, ou você pediu exoneração, você foi exonerado do cargo. Mas cuidado. Quem é servidor público sabe que o diário oficial deveria ser aberto por nós todos os dias. Todos os dias você deveria olhar, né, o ato do governador e atos do seu cargo, do chefe do seu cargo, né, dependendo do que for. Todos os dias. Ok. E realmente você deve fazer isso. Mas aqui, para o direito penal, isso não serve. Então, suponhamos, saiu a exoneração da Raquel no diário oficial. Ela continua trabalhando, ela comete esse crime? Não. Tem que ser comprovado que oficialmente, por isso que ele foi tão claro aqui, depois de saber oficialmente foi exonerado. Ah, mas isso não é oficial? É oficial. Mas não tem como a gente comprovar que oficialmente ela ficou sabendo. A não ser que você prove que ela viu o diário oficial, ou de alguma forma que ela foi informada por uma carta, por alguém que chegou lá e informou com testemunhas e tal, você está exonerada, ela não comete esse crime, mesmo que o nome dela tenha saído no diário oficial. Porque ela pode simplesmente alegar, na administração pública, a Raquel, funcionária pública, quem mais é isso, sabe que você não pode fazer isso. Você não pode alegar, eu não vi o diário oficial. Isso não existe. Tá no diário oficial, é como se você tivesse visto, problema seu se vira. Agora, para este crime, o diário oficial não necessariamente serve. Tem que ser a exoneração do diário oficial por causa do princípio da publicidade, mas a pessoa tem que ter ciência disso, ela tem que tomar esse conhecimento. E aí, por outras formas. Ou alguém falar assim, com você viu um diário oficial que você foi exonerado? A Raquel fala, vi, tem 2, 3 testemunhas, ok. Então, você já não pode trabalhar amanhã mais. É um crime próprio, instantâneo, mesma coisa, comissivo, unissubjetivo, plurissubsistente e formal. Por que é plurissubsistente? É um crime de ação e a gente pode, né? A gente pode dividir um intercrimes aí, como o exemplo do policial que eu falei com vocês, tentou trabalhar na delegacia. Tá? Então, exercício de função ilegal antecipado ou prolongado. Exemplo. Médico. O médico passou no concurso público para trabalhar ali na cidade de Itabira. O médico passou no concurso, tá passando as etapas, mas ele ainda não tomou posse. A posse dele está marcada para aqui 1 semana, 2 semanas. De repente, tem um deslizamento de terra em Itabira. Esse médico corre para o posto de saúde e começa a ajudar as pessoas machucadas naquele deslizamento de terra. Ele não tomou posse ainda. Comete esse crime, exercício funcional ilegal, antecipado ou prolongado? Sim ou não? Acredito que não, por causa do dolo. O dolo dele não era assumir e sim ajudar. É interessante o seu posicionamento. A sua resposta estaria certa, mas ela é mais simples que isso. O que é o crime, gente? Fato típico, ilícito, culpável. Estado de necessidade? Simples assim. Estava no estado de necessidade, estava acontecendo um deslizamento, as pessoas estão morrendo, ele foi lá e começou a ajudar aquelas pessoas. Tá? Antes da posse. Estado de necessidade. Ok? E aí, claro, entra o dolo que você falou mesmo. Ele não teve esse dolo de entrar na posse antes, ele precisou fazer isso. Mas a gente já pararia de ver se é crime ou não, porque não é fato típico, mas não é ilícito, pelo estado de necessidade.
Violação de sigilo funcional. Vamos lá. A gente sabe, gente, que a administração pública ela tem que se pautar na publicidade, né? Todos os dados têm que ser públicos. A gente não pode ficar nesse aí de segredinho, não pode. Mas, ao mesmo tempo, o funcionário público tem muitas informações sérias sobre a população. E como ele tem essas informações sérias, muitas vezes ele tem que guardar o segredo sobre as informações que ele tem. A administração, ela é pautada pela publicidade, mas existem segredos funcionais. Revelar fato que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Aqui voltamos a ter uma pena legalzinha, né? Se o fato não constituir crime mais grave. Se constituir, será esse crime. Ok? Primeiro, tá, vamos até aqui por enquanto. Como que eu faço isso? Eu revelo o segredo. Eu falo, Raquel, olha só, deixa eu contar uma coisa. Está acontecendo isso, isso, isso e aquilo. Um outro fato que eu posso fazer é, a Raquel está aqui perto de mim, eu estou mexendo no meu computador, coisa sigilosa, aí eu vou assim, a Raquel está aqui atrás, eu dou uma saída assim, ó, viro um pouquinho o computador para ela, dou uma assobiada, ela olha todo o segredo ali da função pública e pronto. Então, ou é revelar ou facilitar a revelação. Tá? Nas mesmas penas deste artigo incorre quem? Permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimos de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informação ou banco de dados da administração pública. A princípio, esse artigo não tinha esse parágrafo primeiro. Ele é de 2000 a 2007, se não me engano. Acho que é de 2000. Mas aí começou a acontecer muito isso. Falaram, olha, tem muita gente dando senha, permitindo que a pessoa entre, né, emprestando senha para outra pessoa e tal. Vamos colocar aqui esse parágrafo primeiro, para incorrer nas mesmas penas. E no 2, se utiliza indevidamente de acesso restrito. Eu vou explicar para vocês um por um aqui. Se da ação ou omissão resultou dano à administração pública ou a outra, em pena, reclusão de 2 anos a 6 anos e multa. Pesado, tá? Deixa de ser TCO aqui, deixa de ser menor potencial ofensivo. Então, nós temos uma qualificadora também nesse crime aqui, Raquel, como você perguntou. Temos essa qualificadora. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outra, em pena de 2 a 6 anos. Gente, na modalidade revelar, a tentativa é admissível, quando a conduta for praticada por escrito. Então, se eu virar e falar assim, Raquel, eu tenho que te revelar um segredo do serviço público que eu trabalho. Verbal. Eu já cometi um crime aqui? Quando eu falei, Raquel, eu vou te revelar um segredo. Não. Quando eu revelei, eu já cometi? Já. Não cabe tentativa. Ou eu não revelei ainda, ou eu já revelei. Não cabe tentativa. Agora, por escrito, cabe. Eu estou revelando o segredo, estou enviando para ela, esse envio é interceptado, e aí eu cometo a tentativa. Exemplo, o funcionário público encaminha terceiro uma carta envolvendo a revelação de informações sigilosas, mas a missiva é extraviada e não chega ao seu destinatário. Não há tentativa na revelação verbal. Na modalidade facilitar a revelação, a tentativa é possível. Exemplo, o funcionário público dolosamente deixa aberta a tela do computador da repartição pública, contendo informações sigilosas, para que sejam vistas por terceiros. Entretanto, a falta de energia elétrica impede o exercício de sua empreitada criminosa. Ele deixou lá, ele já teve esse dolo, já deixou. Só que quando ele saiu, caiu a luz. Ele tentou revelar e não conseguiu. Ele tentou facilitar, perdão, e não conseguiu. Entra no mesmo crime. De novo, um crime próprio, instantâneo, comissivo, unissubjetivo. Aqui, gente, ele é unissubsistente naquela modalidade verbal. E ele é plurissubsistente na modalidade escrita e na modalidade facilitar. É um crime formal. Não precisa haver dano à administração pública. Inclusive, se houver esse dano, a administração pública entra na forma qualificada. Voltei sem querer. Olha o que eu pus para vocês. Nas mesmas penas deste artigo incorrem quem? Permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo, de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoa não autorizada a sistema de informação ou banco de dados da administração pública. Exemplo, um auditor que tem acesso a informações acerca de fontes pagadoras dos contribuintes, impresso a senha do sistema para que uma amiga, traída pelo marido, colha dados sobre o rendimento do adultério. Então, o cara tem acesso a isso, ele permite que alguém use para esse fim. Tá? Violação de sigilo funcional. Está equiparando. Se utiliza, inciso segundo, indevidamente... Gente, isso aqui está no artigo, tá? Eu trouxe para vocês aqui, ó. Está no artigo. Eu estou trazendo aqui na frente explicado, para vocês não se perderem. Se utiliza indevidamente do acesso restrito. É o policial que fornece endereço a um advogado. O policial tem acesso ali, jogando o nome da pessoa,
aos endereços ali onde aquela pessoa mora e tal, o advogado precisa intimar alguém, não consegue esse endereço, liga para o policial amigo dele e fala aqui, se utiliza aí do seu sistema aí e tal, me passa o endereço daquela pessoa. Opa, claro, tá aqui, puf, passo para ele o endereço. Então, se utiliza indevidamente do acesso restrito. Ok? Violação de sigilo e crimes contra. Então, vamos lá. Gente, esse crime, a princípio, é um crime bobinho, né? Embora a gente já viu que tem pena até 2 a 6 anos, e tem uma pena até relativamente maior que os outros que a gente viu, porque ele aqui vai ter uma pena de 6 meses a 2 anos. É. Só que revelar sigilo é algo muito sério para determinadas funções públicas. Para a maioria delas, no geral, como a função pública costuma ser algo público, né? A função pública tem o princípio da publicidade, não é tão grave por isso tem essa pena. É grave, é crime, mas tem essa pena. Mas ele tem os específicos, e eu trouxe alguns para vocês entenderem. Violação de sigilos e crimes contra Sistema Financeiro Nacional. É específico, tem uma pena muito maior. Violação de sigilos e crimes contra... Está no Código Penal Militar. Você revelar o sigilo militar e tal, uma pena bem maior. Violação de sigilo e crimes contra lei de falências. Então, tem lá específico. Você violou um sigilo ali na lei de falências e tal. Violação de sigilo e crimes... Lei de Segurança Nacional. É a maior delas de pena. 3 a 15 anos. Você violar um sigilo que está ali na Lei de Segurança Nacional, 3 a 15 anos. Na Lei de Licitações, atividades nucleares. Você trabalha no setor público de atividade nuclear. Você revelou um sigilo, tem uma pena específica. Então, pelo princípio da especialidade, todas essas revelações aí, né? Todas essas revelações, elas terão penas, mas serão usados esses artigos e não o nosso aqui. O nosso aqui vai ser usado quando aquele local que ele trabalha e que ele revelou aquele segredo não esteja regulamentado por um outro lugar mais específico. E aí nós temos meio que uma continuação, gente, que é a violação de sigilo de proposta de concorrência. Artigo 326. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena detenção de 3 meses a 1 ano. O que você acha, Raquel, desse crime aí, desse artigo cair na prova? Desse agora, 326. Tranquilo, né? Tranquilo. Tranquilíssimo. Mas não irá. Não irá cair esse artigo na prova. Por que não irá? Vamos lá. Defasar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Tá? Então, tem uma proposta para concorrência pública e você vai lá e viola esse sigilo e tal e passa para um terceiro, né? Proporciona a um terceiro que possa abrir esse sigilo e tal, ver quanto que o outro tá colocando ali para licitação, essas coisas todas. Por que o professor disse que esse artigo não vai cair? Porque aqui tem um entendimento que foi revogado, tá? A lei de licitações, aí sim, a mesma que a gente tentou revogar aquele primeiro que a gente disse lá e o STF disse que não, aqui é pacífico, né? O artigo 326 do Código Penal foi revogado pelo artigo 94 da Lei de Licitações. Olha o que diz o 94. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Pena, detenção de 2 a 3 anos e multa. A pena é muito maior, inclusive. Então, pelo princípio da especialidade, tudo, por abranger tudo que esse nosso artigo abrange, ele foi tacitamente revogado. Não se preocupem com 326. Então, todo mundo com o grupo de WhatsApp. Que isso, professor? WhatsApp na aula, WhatsApp na aula. Todo mundo no grupo de WhatsApp aí da turma. Mamãozinho com maionese. E aí eu vou dar... Hoje eu tô frenético, então são só 3 minutinhos para tudo. Não, 3 minutos não. 1 minuto. 1 minuto. Vamos lá, todo mundo vai mandar, mas não pode mandar ainda. Só quando eu falar, mandem, tá? Vamos lá. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou quando lhe falte competência, não levar o fato a conhecimento de autoridade competente, corresponde ao crime de advocacia administrativa, violação de sigilo funcional, condescendência criminosa, corrupção passiva ou corrupção ativa. Vocês têm 20 segundos. Quando é 20 segundos, eu vou mandar lá no... Vou pedir para vocês marcarem. Gente, vocês estão muito apressadinhos. Não era para mandar ainda. Que absurdo. Mas tudo bem. Então, pessoal precoce. Ó, 3, 2, 1, vai, mandem todo mundo lá. Pode mandar. C. Todo mundo acha que é C?
com descendência criminosa, gente? Exatamente, né? Letra C. Então, vou zerar aqui. Vou pôr um tracinho aqui para zerar. Vamos para a próxima. Vocês têm também aí 30 segundos, que essa é muito pequenininha. Vai. Não pode mandar ainda não. Vai fazendo. Sem colar que eu tô vendo, hein, galera. 5, 4, 3, 2, 1. Mandem lá no grupo. Mamãozinho com maionese, né? Vou parar aqui. Letra E, tá, gente? Exercício funcional legal antecipado ou prolongado. Entrar no exercício da função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Tá? Letra E. Vamos lá, 30 segundos. Valendo. Não respondo ainda, tá? Eu faço. Três, dois, um. Mandem lá no grupo. Exatamente, gente. Exigir é concussão, né? Lembrando, essas questões estarão no alvo de vocês no encontro 8 e no encontro 10. Porque o 9 foi a semana jurídica, né? Então, na pré-aula e pós-aula do encontro 8 e encontro 10 terão essas questões e as resoluções. Povo, 30 segundos. Essa eu vou dar um pouquinho mais, mas vamos lá. Muito fácil. Valeu. Parar a gravação aqui que não faz sentido.